Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre os membros da família. Então é uma aula importante porque a família é um tópico assim que a gente conversa sempre, né? Ainda mais quando alguém é descendente de poloneses. Muitas vezes mencionar a minha avó, o meu avô, alguma coisa, a minha mãe ainda sabe falar polonês, alguma coisa assim, né? Então, esses membros da família é bem importante você conhecer, você saber os nomes, você saber como falar sobre isso em polonês. E por isso, então, hoje temos esta aula aqui. Vamos passar para a tela do computador para eu te mostrar o documento que a gente vai utilizar hoje. Olha, aqui temos uma árvore genealógica, né? Na verdade, normalmente na árvore aqui embaixo deveriam ser os avós, que seriam as raízes, né? Avós ou bisavós, aí depois para cima ir crescendo. Está o contrário, mas muitas vezes as pessoas fazem assim mesmo, né? Então, eu achei mais fácil fazer desse jeito, fiz assim. Enfim, de qualquer jeito aqui dá pra ver quem que tá mais novo e quem que tá mais velho, né? Ok, então, este é o documento que a gente vai utilizar hoje. Não é só esta árvore genealógica não, pode ficar tranquilo. Temos ainda as frases aqui, a segunda parte é a parte das frases. Não pode faltar isso, né? Vamos ter primeiro as palavras e depois as frases. Ok, este documento vai ficar disponível para você baixar, no link do bônus embaixo, na descrição do vídeo. E aqui vou fazer algumas anotações, também vão ficar disponíveis para você na descrição do vídeo. Vamos lá então, vamos começar. Primeira coisa, rodzina. O que significa rodzina? Rodzina significa família. Então, o nome da aula em polonês seria mesmo família só, rodzina. Ok, então agora podemos já passar para os membros da família em polonês mesmo. Talvez primeiro a gente vai fazer assim, eu vou mostrar para você essa parte toda e depois só que vou anotar o que você acha. Eu acho melhor assim, aí você vai ter uma visão geral, depois nós vamos anotando. Então, primeira coisa, aqui, as pessoas mais velhas nesta árvore genealógica, especificamente, é babcia e dziadek. Temos babcia e dziadek de um lado e babcia e dziadek do outro lado. Babcia, como dá para imaginar, né? Babcia é avó e dziadek significa avô. O que significa dziadkowie? São os avós, né? É interessante porque em português os avós são os avós, parece que é da palavra avó, né? Não é da palavra avô, é da palavra avó. Em polonês é o contrário, é da palavra avô, que é dziadek, dziadkowie, né? Mas é assim. Beleza. O que é importante aqui ainda, porque aqui foi fácil. Porém, aqui neste nível vai ser mais difícil. Então, talvez primeiro eu vou falar para você aqui que é ja significa eu. Então, a gente está olhando, na verdade, da perspectiva desta menina aqui, tá? Então, estes aqui são os avós dela, mas são os pais deles. Por isso é importante saber que a gente está olhando desta perspectiva desta menina aqui. Tá bom, então temos os avós. Depois aqui embaixo temos mama, mama que significa mãe ou mamãe, e tata que significa pai ou papai. Os pais, os dois, é rodzice. Olha que interessante. Não veio da palavra tata nem da palavra mama, é uma outra palavra. Rodzice é a mãe e o pai. Ok. Aqui de um lado temos wujek. Wujek é o irmão da mãe, ok? Ou o marido da tia, também é wujek, então wujek significa tio. E aqui temos a esposa do tio, e aqui temos a irmã do pai.
As duas se chamam ciocia. Tanto a esposa de um tio é ciocia, quanto a irmã do pai ou da mãe é ciocia também. Os filhos dos tios é cousin e cousinka. Cousin é primo e cousinka é prima. E aqui ainda embaixo temos siostra, siostra é irmã, e brat, brat é irmão. E todos esses dois só para esta menina aqui, ou podemos falar também todos esses três, podemos chamar de rodzeństwo, então os irmãos, ok? Em português seria os irmãos, em polonês é uma palavra diferente. Ok, então acho que depois de analisar esta imagem aqui, podemos passar para as anotações, ainda não para as frases. Primeiro vamos anotar tudo isso. Vamos lá. Vamos aumentar aqui um pouquinho e vamos anotar que babcia significa avó e dziadek significa avô. E dziadkowie significa avós. Se fosse avós, tipo só as mulheres, seria babcie. Tipo, esta avó e esta avó. Então, avós mais as mulheres só. Seria babcie, ok? Avós. Vou colocar aqui F, tá? De feminino. E os dois avós seria dziadkowie. Então, vou colocar aqui avós também. Então, babcia e dziadek, dziadkowie. Babcia i babcia, babcie. E dziadek, dziadkowie. Ok? Todos os quatro podemos chamar de dziadkowie também. E aqui um comentário meu. Talvez você seja descendente de polonês e você queira saber como se fala bisavó, trisavó, essas coisas. É só colocando um pra na frente. Então, prababcia, por exemplo, prababcia é bisavó. Pradziadek é bisavó. Espero que eu estou falando certo. Para mim é difícil, tá? Porque em polonês não temos dois tipos de O. Só tem um, então eu tô me esforçando aqui para falar certinho. Avó e avô. Enfim, então, prababcia, bisavó. Pradziadek, bisavô. Pradziadkowie seria bisavós. Beleza? Se você quiser falar trisavó, aí seria prababcia. É trisavó, tá? Pradziadek. É trisavó. Se você quiser falar tataravó ou tataravó, seria pradziadek ou prababcia. E sempre adicionando. E assim a gente pode adicionar infinitamente, ok? Sempre a gente pode falar pradziadek, prababcia, tá? Enfim. Um pra é para bisavó ou bisavó. 2, trisavó ou trisavó. 3 é tataravó. Acho que é tataravó. Enfim, é isso, ok? Aí assim vai indo. Ok. Isso temos explicado então. Agora, este nível aqui. Mama significa mãe ou mamãe. Já vou falar por quê. Porque a forma mais oficial é matka. Por exemplo, nos documentos, o nome da mãe usaria esta palavra aqui, matka. Matka é mãe. Porém, mamãe também não é bem mama. Seria mais tipo mamuxa. Aí é mamãe, é bem carinhoso, sim. Este mama é um entre os dois, tá? Não é formal, mas também não é super carinhoso. É um jeito normal de falar. A mesma coisa acontece com tata. Tata é uma coisa entre pai e papai. Por quê? Porque pai oficial seria ojciec.
De novo, o nome do pai seria o nome do ojciec. Ojciec é pai. E a forma mais carinhosa seria tatuś, é papai, tá? Então, é essa coisa, ok? O que mais? Rodzice. Rodzice são os pais, mas no geral, mulheres e homens. Se fossem só as mulheres, aí poderia ser mamy. Se fosse só sobre os homens, aí complica, porque é difícil criar uma forma plural da palavra tata. Eu acho que seria tatowie, mas não escrevi isso, tá? Da forma plural seria ojcowie. Da forma mais carinhosa seria tatusiowie. Da palavra tata, acho que nunca ouvi. Acho que seria tatowie, mas bom, deixa. Não precisa, tá? Ojcowie, tatusiowie tá certo. Agora, da palavra tata fica pior. Então, feminino das mães, só as mães, né? Seria mamy, forma formal. Matki, forma carinhosa, mamusie. Ok? Mas não vou anotar isso porque acho que não precisa. Rodzice são os pais, mas são as mulheres e os homens juntos. Ok. Depois temos aqui wujek. Wujek é tio. Então, o irmão da mãe ou o marido da tia. Tia é ciocia, no geral, tá? Tanto irmã da mãe, quanto irmã do pai, quanto a esposa de um tio. Wujek é tio, mas na verdade, seria o irmão da mãe. Porque o irmão do pai deveria ser stryj ou stryjek, tá? É tio, irmão do pai. Por que eu não coloquei isso na imagem? Porque hoje em dia, cada vez mais a gente chama stryjek de wujek também. Então, não precisa decorar isso, ok? É só para você saber. Mas, no geral, hoje em dia, cada vez mais, todo mundo chama qualquer um dos tios de wujek, tá? Então, wujek é suficiente, ok? E tem mais uma coisa. No geral, a irmã do pai seria ciocia, mas a esposa do stryjek seria stryjenka. Então, a esposa do irmão do pai seria stryjenka. Mas é assim, ninguém hoje em dia fala assim. A gente até fica com dúvida, mesmo na minha família, tipo os meus pais e tal, se stryjenka é a irmã do pai ou é a esposa do stryjek. Então, é uma coisa meio confusa, não decora, não precisa memorizar isso, ok? Pode esquecer, lembra só de wujek e ciocia e é mais do que o suficiente, tá? Ok, então temos aqui mama, tata, ciocia, wujek. Se fossem eles dois, seria wujkowie, tá? A tia e o tio wujkowie. Se fossem os dois tios, seria wujkowie também, porque é desta palavra. Se fossem duas tias, seria ciocie, ok? Mas também não vou deixar anotado, acho que não precisa. Uma coisa extra, uma informação extra. Depois temos aqui kuzyn, é primo. E kuzynka é prima. Primos seria kuzyni, tanto homens quanto homens e mulheres juntos. E primas seria kuzynki, ok? Mas também não vou deixar anotado, acho que não precisa. Depois temos aqui siostra. Siostra significa irmã. E uma irmã, tipo, da igreja também seria siostra, tá? Brat significa irmão. E ja significa eu. E ainda temos a palavra rodzeństwo. Rodzeństwo
são os irmãos no geral. Mas são homens e mulheres no geral, ok? Só homens ou só meninos seria bracia. Os irmãos, só homens. E só irmãs seria siostry. Siostry, irmãs, só mulheres, só meninas. Isso é claro, né? Que é feminino. Ok, acho que então essa parte a gente pode pode deixar como concluída, né? A parte da imagem desta árvore genealógica. E agora podemos passar, eu acredito, para as frases. Sempre aprenda polonês através de frases, ok? Vamos lá. Independentemente se for com Brasulaca ou não, aprenda através de frases e não através de palavras soltas. Combinado? Vamos lá, vamos passar para as frases. Mama e tata to moi rodzice. A mamãe e o papai são meus pais. Mama é aquela coisa, é uma coisa entre mãe e mamãe, tá? I significa e. Tata, uma coisa entre pai e o papai. To, neste caso, significa são. To pode ter vários sentidos. Podemos traduzir às vezes como isso, às vezes como é, às vezes como são, depende. Aqui temos como são. No geral não é um verbo, tá? Uma palavra que significa isso, ou às vezes a gente usa no lugar de é ou são para definir alguma coisa. Moi significa meus. Moi, meus. E rodzice significa pais, como a gente já viu lá em cima. Então, mais uma vez, mama, a mamãe, e tata, o papai, to, são, moi, meus, rodzice, pais. A frase toda. Mama i tata to moi rodzice. Mama i tata to moi rodzice. A mamãe e o papai são meus pais. A próxima frase. Rodzice moich rodziców to moi dziadkowie. Rodzice, os pais. Moich significa dos meus, ok? Moi só é meus, moich, dos meus. Rodziców veio da palavra rodzice, porque mudou, por causa da declinação, ok? É uma outra forma da mesma palavra. Então, dos meus pais. To, neste caso, de novo, são. Moi, meus, de novo. Dziadkowie, avós. A avó e avó. A avó e o avô, juntos. Rodzice, os pais. Moich, dos meus. Rodziców, pais. To, são. Moi, meus. Dziadkowie, avós. Rodzice moich rodziców to moi dziadkowie. Rodzice moich rodziców to moi dziadkowie. Os pais dos meus pais são meus avós. A próxima frase. Babcia i dziadek ze strony taty mają dwoje dzieci. A avó e o avô do lado do meu pai tem dois filhos. Babcia, a avó. I dziadek e o avô. Ze strony taty. Ze strony taty é, ok, seria por parte do meu pai, né? Em português. Tá, vou colocar por parte de. Aí aqui vou colocar ze strony, ou não, do pai. E vou colocar ze strony mamy, significa por parte da mãe. Por que aqui ficou do lado? É que ze strony, ze strony literalmente seria tipo do lado direito, do lado esquerdo, daquele lado da rua, tudo seria ze strony, tá? Por parte da mãe ou por parte do pai, também a gente fala assim, então vou colocar aqui por parte de. Ze strony, do lado ou por parte de. Pode mudar nas suas anotações, se quiser, tá? Mają significa tem. Mają, eles ou elas têm. Dwoje
Dwoje é um dos jeitos de falar dois. E é assim, se fossem duas, seria diferente, seria dwie. Se fossem dois, seria ou dwa, ou dwóch, quando são homens seria dwóch, ou dwoje quando temos pessoas e são tanto mulheres quanto homens. Eu sei, é complicado. Não tente decorar isso, tá? Só aceita, por enquanto. Pode ver a aula sobre os números para entender melhor, que lá eu falei mais sobre isso, ok? Mas dwoje significa dois, beleza. E dzieci significa filhos ou crianças. Dzieci é filhos ou crianças. Crianças. Por quê? Por que não? Tem os dois sentidos, filhos ou crianças. Só que filhos é tanto homens quanto as mulheres. Se fossem filhos homens, seria synowie. Filhos homens. Se fosse um filho, e a gente não sabe se é uma menina ou um menino, seria dziecko. É filho, mas é homem ou mulher. Tá? Homem ou mulher. Dziecko. Ou criança também. Criança. Seria igual. Se fosse um filho, homem, seria syn. Filho, homem, tá? Se fosse uma filha, seria córka. É filha. E se fossem mais do que uma, as filhas, seria córki. Córki é filhas. Ok. Então, aqui temos mais um tópico, né? Dzieci são os filhos ou crianças, quando falamos sobre os filhos, aí tanto homens quanto mulheres. Dziecko é filho, mas a gente não sabe se é uma mulher ou um homem, ou criança também, é dziecko. Syn, filho, homem. Synowie, filhos, homens. Córka, filha. Córki, filhas. Ok. Mais uma vez, então. Babcia i dziadek, avó e o avô, ze strony, do lado ou por parte de, taty, do pai, aqui temos do meu pai. Mas em polonês a gente não fala esse do meu pai, da minha mãe, porque quando a gente não fala de quem que é, a gente subentende que é nosso, tipo, de quem fala, ok? Se eu falar, a mãe foi no mercado. Se eu falar assim, significa que foi a minha mãe que foi no mercado. Se eu quiser falar, a sua mãe foi no mercado, eu falaria, a sua mãe foi no mercado. Se eu não falar de quem que é a mãe, significa que é a minha. Sou eu que estou falando, né? Ok. E esse tate veio da palavra tata, só que está declinado, é por causa da declinação que muda. Mają significa tem, dwoje, dois e dzieci, filhos. A frase toda. Babcia i dziadek ze strony taty mają dwoje dzieci. Babcia i dziadek ze strony taty mają dwoje dzieci. A avó e o avô, do lado do meu pai, têm dois filhos. Vamos passar para a próxima frase. Temos aqui. Brat mojej mamy to mój wujek, a brat mojego taty to mój stryjek. Então, o irmão da minha mãe é meu tio e o irmão do meu pai é meu tio, né, em português. Como eu falei, hoje em dia, esse tio, a gente chama normalmente de wujek, todo mundo. Ok? Todo mundo que é tio a gente chama de wujek, então essa frase é mais para você saber. Não precisa decorar mesmo, tá? Ok, vamos lá. Brat, o irmão. Mojej mamy, da minha mãe. Só minha seria moja. Da minha vira mojej por causa da declinação. Mamy veio da palavra mama, que significa mãe. E em polonês não temos a palavra minha, né? Não, desculpa, temos brat mojej mamy, o irmão da minha mãe. Beleza. To, neste caso, significa mój significa meu, wujek, tio. Então, moja é minha e mój significa meu. A significa mas é naquele sentido do mas, ok? Então é no sentido do mas.
Então, aqui poderíamos colocar uma vírgula, na verdade, é meu tio, vírgula, e o irmão do meu pai é meu tio. Brat, o irmão, de novo. Mojego veio da palavra mój, só que está declinado. Tate veio da palavra tata, só que está declinado. To significa é. Mój, meu, e stryjek, tio, por parte do pai. Então, mais uma vez. Brat, o irmão. Mojej, da minha. Mamy, mãe. To é mój, meu, wujek, tio. A e brat, irmão. Mojego, do meu. Taty, pai. To é mój, meu, stryjek, tio em português de novo. A frase toda. Brat mojej mamy to mój wujek, a brat mojego taty to mój stryjek. Brat mojej mamy to mój wujek, a brat mojego taty to mój stryjek. O irmão da minha mãe é meu tio e o irmão do meu pai é meu tio. Vamos lá. A próxima frase, então. Vamos ver se dá para aumentar ou se melhor não. Pode ser, né? Siostra mojej mamy albo mojego taty to moja ciocia. A irmã da minha mãe ou a irmã do meu pai é a minha tia. Não aparece, assim não aparece tudo. Vamos diminuir. Siostra, a irmã. Mojej, da minha. Mamy, mãe. Albo, ou. Mojego, do meu. Taty, pai. To é moja, minha. Ciocia, tia. Então, mais uma vez. Siostra, a irmã. Mojej, da minha. Mamy, mãe. Albo, ou, mojego, do meu, taty, pai. To é moja, minha, ciocia, tia. Siostra mojej mamy albo mojego taty to moja ciocia. Siostra mojej mamy albo mojego taty to moja ciocia. E vamos passar para a próxima frase, aqui já podemos aumentar. Mąż mojej cioci to mój wujek. O marido da minha tia é meu tio. Mąż significa marido. Mąż é marido e a esposa, já vou falar para você, é żona. Esposa. Ok. Então, mąż, o marido, mojej, da minha, cioci, tia, to é mój, meu, wujek, tio. Mąż, marido, mojej, da minha, cioci, tia, to é mój, meu, wujek, tio. A frase toda. Mąż mojej cioci to mój wujek. Mąż mojej cioci to mój wujek. O marido da minha tia é meu tio. Vamos para a próxima frase. Żona mojego wujka to moja ciocia. Żona, esposa, como a gente acabou de anotar. Mojego, do meu. Wujka, tio, tipo do tio, por isso wujek virou wujka. To é moja, minha, ciocia, tia. Mais uma vez. Żona, a esposa. Mojego, do meu. Wujka, tio, tipo do tio, né? To é moja, minha, ciocia, tia. A frase toda. Żona mojego wujka to moja ciocia. Żona mojego wujka to moja ciocia. A esposa do meu tio é minha tia. E aqui, uma coisa interessante, o que eu ia dizer? Olha, eu esqueci. Eu comecei a pensar sobre falar alguma coisa, mas não lembro. Ok, não tem problema. Esta frase toda a gente já viu. Já sei o que eu queria dizer, mas eu quero dizer isso no final da aula. Então, beleza. Vou deixar para o final da aula. Aqui temos a próxima frase. Eu já estou confundindo tudo já. A minha língua tá... tá complicada, hein? Vamos lá. Syn cioci i wujka to mój kuzyn, a córka cioci i wujka to moja kuzynka. Syn, o filho, como a gente já viu. Cioci, da tia, né? Não temos minha neste caso. E wujka, e tio. To significa é. Mój, meu. Kuzyn, primo. A é aquele e depois da vírgula, que é tipo alguma coisa diferente, então um e um pouquinho mais. Córka, filha.
cioci, da tia, ou da minha tia neste caso, né, aqui. I wujka, e do tio, ou aqui temos e meu tio. To é moja. Minha e kuzynka é prima. Então, mais uma vez, syn, o filho, cioci e wujka, da tia e do tio, né, da minha tia e do meu tio. To é mój kuzyn, o meu primo. A córka e a filha, cioci e wujka, da tia e do tio, da minha tia e do meu tio. To é moja kuzynka, a minha prima. A frase toda agora. Syn cioci i wujka to mój kuzyn, a córka cioci i wujka to moja kuzynka. Syn cioci i wujka to mój kuzyn, a córka cioci i wujka to moja kuzynka. O filho da minha tia e meu tio é meu primo, e a filha da minha tia e meu tio é minha prima. A próxima frase aqui. Ja, mój brat i moja siostra jesteśmy rodzeństwem. Eu, meu irmão e minha irmã somos irmãos. Ja significa eu. A gente já viu, por isso eu não estou anotando. Eu não anoto duas vezes, ok? A gente já anotou antes, então por isso agora só estou falando. Mój, meu, brat, irmão. Às vezes dá para aumentar aqui. Dá sim. I significa e. Moja, minha. Siostra, irmã. Jesteśmy. Jesteśmy significa somos ou estamos. Ou estamos. E rodzeństwem veio da palavra rodzeństwo, que significa irmãos, mas irmãos, as irmãs e os irmãos juntos, tá? Lembra disso? Mais uma vez. Ja, eu, mój brat, meu irmão, i moja siostra, i minha irmã, jesteśmy, somos, rodzeństwem, irmãos. A frase toda. Ja, mój brat i moja siostra jesteśmy rodzeństwem. Ja, mój brat i moja siostra jesteśmy rodzeństwem. E da mesma forma que em português falamos eu, meu irmão e minha irmã somos irmãos, a gente pode falar assim, tipo, eu e os meus irmãos, nós somos irmãos. Quanto também a gente pode falar, a minha irmã e o meu irmão, a minha irmã e o meu irmão são os meus irmãos, em polonês também poderia ser o meu irmão, por exemplo, mój brat, i moja siostra, i minha irmã. A gente poderia falar to moje rodzeństwo. Tipo, são os meus irmãos, né? Em polonês seria tipo, é o meu rodzeństwo. Que rodzeństwo é uma forma singular, tá? Rodzeństwo no geral. Sim, temos várias pessoas lá, mas é a forma singular. Então, eu posso falar eu e o meu irmão, nós somos irmãos, mas também posso falar ele e ela são os meus irmãos, são o meu rodzeństwo, tá? Ok. Vamos lá, vamos ver se temos mais frases. Não temos. Olha, eu sei que aqui a gente falou mais sobre aquelas palavras mais básicas, tipo, não falei, por exemplo, sogra, sogro, não falei genro, nora, não falei sobrinho, sobrinha, né? Temos tudo isso, cunhado, cunhada. Isso aqui é muita coisa, tem muitas palavras. Talvez eu até faça uma aula sobre isso, tipo uma aula número 2, a parte 2 da aula sobre os membros da família com esses nomes mais difíceis. Se você estiver com dúvida como se fala alguma dessas palavras especificamente, pode perguntar nos comentários que eu respondo. O que eu sugiro para você, o que eu queria dizer, é que a minha sugestão agora para você fazer um exercício para memorizar essas coisas. Pega essas frases e, por exemplo, imprime esta folha, mas tampe uma parte. Por exemplo, tampe a parte esta, rodzice, ok? Aí você vai ver mama e tata to moi e você vai ter que escrever sozinho, rodzice. Ou rodzice moich rodziców to, aí aqui deixe em branco para você mesmo lembrar, tá? De preferência sem as traduções. Com as traduções é um pouco mais fácil, né? Porque
é só ver a voz, ok, então dziadkowie. Não. Pega só as frases em polonês mesmo, deixe os espaços em branco para ter que colocar as palavras certas, beleza? Aí, além de lembrar que a voz é dziadkowie, você vai ter que entender a frase em polonês. Então, você vai ter que entender que os pais dos meus pais são... Aí, depois você vai ter que colocar. Então, primeiro vai ter que entender, depois vai ter que lembrar e colocar. Então, essa é a minha sugestão do exercício para você treinar este vocabulário. Lembrando que você pode baixar este documento aqui na descrição do vídeo, clicando em link do bônus. E estas anotações também estão presentes na descrição do vídeo, ok? Olha, muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Espero que você tenha gostado da aula. Caso assim, deixe o seu like. Escreva nos comentários o que você achou. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão, também se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo das aulas de polonês. Ative as notificações para receber um lembrete, né? Um aviso quando a gente postar uma aula nova. E espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Muito obrigada! Dziękuję bardzo i pa, pa!